Olá, eu sou o Fábio Marques e elaborei este material para ajudar você a exercitar excelência em serviços com foco no cliente. E por quê? Porque isso vai ajudar muito na sua vida profissional e na vida pessoal também. Para muitas pessoas, esse é apenas um assunto de administração, algum tema de marketing, vendas ou atendimento, algo que eles estudaram ou leram em algum lugar. Mas para mim, a excelência em serviço tem sido um esforço consciente e concentrado, uma prática de muitos anos de trabalho, uma experiência de aprendizado constante, de muito progresso e prosperidade. É claro que também sou estudioso no assunto, mas os resultados realmente acontecem quando a gente aplica o conhecimento na prática. É aí que sabemos o que funciona e o que não funciona. É aí que selecionamos o conhecimento que realmente pode nos ajudar a crescer na vida, a alcançar nossos objetivos mais ousados, a realizar nossos sonhos. Você quer mais sucesso no trabalho? Talvez ganhar mais, ser mais promovido, com mais frequência? Ou simplesmente ser mais respeitado pelos seus colegas, pelo seu chefe ou pelos seus clientes? Que tal um melhor relacionamento com todos à sua volta, inclusive a sua família? Parece bom demais para ser verdade? Pois é verdade, e é bom demais. É claro que nada disso irá acontecer se você apenas ficar falando que sabe como deve atender os clientes, que já sabe isso, que já sabe aquilo, e na verdade não fizer o que deve ser feito. Mas se você for determinado e exercitar excelência em serviços todos os dias, você terá uma vida de muitas vitórias, de muito desenvolvimento e muito crescimento pessoal. Isso é certo. E como eu tenho tanta certeza? Em minha carreira como funcionário, eu fui do cargo de entregador ao cargo executivo de gerente nacional de serviços de alta tecnologia médica em uma organização multinacional em apenas 7 anos. Abri minha consultoria aos 26 anos de idade. Já prestei serviço para centenas de empresas e fiz palestras e treinamentos para milhares de pessoas no Brasil, nos Estados Unidos e outros países também. O mais importante é que eu tenho feito um esforço consciente para exercitar excelência em serviços e tenho colhido os resultados ao longo de minha vida. Isso é o mais importante. E eu tive o privilégio de conhecer muitas outras pessoas que também têm colhido os resultados em suas vidas e carreiras do exercício da excelência em serviços. É daí que vem toda a minha paixão pela excelência em serviços e a minha convicção de que o conhecimento que eu compartilho com você agora pode realmente trazer enormes benefícios para você, sua empresa e, é claro, seus clientes. Porque aqui está concentrada a essência do que realmente funciona no seu dia a dia. O que está aqui já foi testado e aprovado. Basta você absorver e praticar com determinação e disciplina. E você colherá os frutos. E o que é pensar e agir com foco no cliente? É a condição fundamental para podermos oferecer a excelência em serviços. É muito importante conhecer o foco do cliente, como o cliente pensa, o que ele valoriza, o que ele está querendo, como ele vê as coisas. E só é possível conhecermos o foco do cliente se pensarmos e agirmos o tempo todo com o nosso foco no cliente. Se estivermos com nossa atenção concentrada nele, nas coisas que ele diz, como ele diz. Se estivermos atentos às suas palavras, seu tom de voz, suas expressões, seus gestos, atitudes e comportamentos. Quem determina se o nosso trabalho foi feito com excelência ou não é o cliente. Ele é o juiz final. Ou seja, não adianta termos nos esforçado muito e feito um trabalho que nós achamos que ficou muito bom. Se o cliente não achar que o trabalho é excelente, não é excelente. É por isso que muita gente fica frustrada no trabalho, porque se esforça de verdade e no final o cliente não reconhece. Nesses casos, o que está faltando? Está faltando fazer o esforço na direção certa, do jeito certo, da forma que os clientes vão valorizar e reconhecer. Para isso, precisamos então saber quem são os clientes com quem convivemos, o que eles valorizam e apreciam, e saber como trabalhar para atingir essas expectativas. Assim, saberemos como e onde concentrar esforços para termos nosso trabalho reconhecido como excelente. É por isso que pensar e agir com foco no cliente é a condição fundamental para atingir a excelência em serviços e ser bem-sucedido com a excelência em serviços. E quem são nossos clientes? Nós temos vários tipos. Vamos começar com os clientes pessoais. A nossa família é nosso cliente.
Nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos, sabe, primos, nossos tios. Os clientes pessoais são clientes também. Porque a definição de cliente, o que é? Cliente é qualquer pessoa que espera alguma coisa de nós. É qualquer pessoa que tem uma necessidade que a gente pode atender. É um cliente. E se você não tratar bem os seus clientes pessoais, você já começou mal. Vai ser muito difícil você ter sucesso na empresa se você tem um monte de problemas em casa. Então, como que você tem tratado a sua família? Seus pais, seus filhos, seus irmãos, sua esposa, o seu marido, seu namorado, sua namorada? Como que você tem tratado essas pessoas? Porque tem gente que é impressionante no trabalho, é muito educado, muito polido, muito habilidoso com as palavras. Quando chega em casa, parece que vira outra pessoa. Não tem tolerância, não tem paciência, qualquer coisa explode. E trata mal as pessoas que você mais ama. E as pessoas que te amam. Não faz sentido. Então nós precisamos tratar as pessoas da nossa família como clientes. Os nossos amigos como clientes. Ter habilidade para lidar com essas pessoas. Os clientes pessoais são a base, a sustentação para a gente fazer todo o resto. Nós precisamos estar em paz com a nossa família, com os nossos amigos. Então, pensa nisso. Os seus clientes pessoais também são muito importantes. E nós precisamos tratá-los com todo o respeito e toda a dedicação que nós damos a clientes normais da empresa. Faz sentido? Outro tipo de cliente que nós temos, os clientes internos. Que são quem? Aquelas pessoas com quem a gente trabalha. Os nossos colegas de trabalho, as pessoas das outras áreas, dos outros departamentos, que estão dentro da nossa empresa. Podem não ser da mesma equipe que a gente, mas trabalham na mesma empresa que a gente. Esses clientes internos são aquelas pessoas com quem a gente convive, às vezes, mais tempo do que com a nossa família. A gente fica 8, 9, 10 horas trabalhando com aquelas pessoas. A gente está tratando bem essas pessoas? A gente realmente está considerando esses clientes internos como clientes importantes? Eles também precisam de coisas de nós. Precisam do nosso apoio, da nossa motivação, da nossa orientação. Precisam de informações nossas. Precisam do nosso companheirismo. Se você arranja muita confusão dentro da empresa, se você está sempre de mau humor com alguém, de cara fechada com alguém, você não vai trabalhar direito. E ele também não. E aí os nossos clientes externos vão sofrer, e os nossos clientes pessoais vão sofrer em casa também. Então, estar em harmonia com os clientes internos é fundamental para que a gente encontre paz no trabalho e possa crescer. Nós temos que nos concentrar em fazer um ótimo trabalho, para a gente tentar numa boa com os nossos amigos do trabalho, com os colegas de trabalho. Você não precisa ser o melhor amigo de todo mundo. Não dá para ser o melhor amigo de todo mundo com quem você trabalha. Mas que pelo menos haja o quê? Respeito, consideração. Que esses clientes internos se sintam tratados com respeito, com atenção por você. Quando eles precisam de alguma informação sua, que você dê essa informação com qualidade. Quando eles precisarem da sua ajuda, que você dê essa ajuda com qualidade. É importante tratar os clientes internos como o cliente mais importante também. Como o pessoal, que você sabe que tem que tratar bem, o interno também. Essas pessoas vão te dar o quê? A paz, a tranquilidade para fazer o seu trabalho muito bem feito. E você também colabora com eles. É um trabalho de equipe. Bom, e nós temos, logicamente, os clientes externos. Os clientes externos são os clientes que todo mundo fala, o cliente mais famoso. Aquele cliente com quem a gente lida todos os dias. Aquele cliente que é a razão da empresa existir. O cliente que dá o dinheiro para a empresa existir. O cliente que dá a doação, se você estivesse trabalhando numa empresa sem fins lucrativos. Aquele que dá a doação, que dá a contribuição. Não importa, mas o cliente externo é aquele que faz a empresa ou a organização existir. Sem clientes externos não existe empresa, não existe nenhum tipo de organização. Todos nós precisamos de clientes externos. Se a empresa onde você trabalha, de repente, perder todos os clientes externos, todo mundo perde o emprego. Se perder metade dos clientes externos, muita gente perde o emprego. Ou seja, os clientes externos sustentam as empresas e as organizações. Eles são aquelas pessoas que nós servimos. As pessoas que precisam dos nossos produtos, dos nossos serviços, da nossa atenção. Então, esses clientes são os famosos clientes, que todo mundo chama cliente. É esse, o cliente externo. Nós precisamos, logicamente, tratar muito bem esses clientes. Só que nós temos mais dois tipos de clientes que às vezes a gente esquece. Às vezes nós esquecemos dos distribuidores e parceiros.
as pessoas que não são clientes externos, mas distribuem, por exemplo, o nosso produto, representam os nossos serviços, não fazem parte da nossa empresa, mas são parceiros nossos. São empresas terceiras que trabalham com a gente, distribuidores e parceiros. Se nós tratamos bem os distribuidores e parceiros, eles querem ser nossos distribuidores e parceiros por toda a vida. Se a gente tratar mal um distribuidor, tratar mal um parceiro, ele vai procurar outro parceiro, vai procurar outra empresa para distribuir os produtos, porque ninguém quer ser maltratado. Então precisamos também tratar os distribuidores e parceiros como clientes. E tem mais um tipo de cliente. Os fornecedores, é o menos provável, né? Ué, peraí, o fornecedor é meu cliente? É. Os fornecedores também são seus clientes. Eu sei que você é cliente deles. A empresa é cliente dos fornecedores. Só que se você tratar os fornecedores mal, eles não vão querer fornecer para você, para sua empresa. E talvez sejam ótimos fornecedores, que vão ficar chateados com a maneira como são tratados e vão procurar outros clientes para atender. E você perde um bom fornecedor. Ou a sua empresa perde um bom fornecedor. Você não quer isso. Nós queremos que os nossos fornecedores estejam totalmente motivados para trabalhar com a gente. Estejam motivados a dar os melhores produtos e serviços que eles têm para nós. A oferecer o melhor que eles têm para ajudar a gente a ser bem-sucedido. Se você produzisse suco de laranja e o seu fornecedor te oferece laranjas ruins, ia ser difícil fazer um suco bom. Agora, e se as laranjas que vêm dos seus fornecedores são as melhores laranjas do mercado? Fica mais fácil oferecer o melhor suco do mercado aos seus clientes. Então, você quer que os seus fornecedores queiram te fornecer do melhor, o melhor produto e o melhor serviço que eles têm. E, para isso, trate-os bem, com respeito, com consideração, com comunicação construtiva, porque aí eles vão querer ser os seus fornecedores para a vida toda e vão te oferecer a melhor qualidade que eles possuem. Então, temos esses 5 tipos de clientes. Os clientes pessoais, sua família, seus amigos. Os clientes internos, os seus colegas de trabalho, inclusive de outras áreas. Os clientes externos, que são os mais famosos, os clientes que nós atendemos, que são a razão de ser da nossa empresa, aqueles que sustentam a nossa organização e os nossos empregos. Temos os distribuidores e parceiros, que também devem ser tratados como clientes, e temos os nossos fornecedores, que também merecem ser tratados como clientes, porque eles vão querer fazer o máximo para nos ajudar também. O que os clientes valorizam? O que eles mais apreciam em nossos serviços? O que faz com que eles gostem do trabalho que executamos? Atenção. Querem se sentir ouvidos de verdade. A primeira coisa, atenção. Depois, respeito. Querem se sentir importantes. Resultados. Querem um trabalho feito com eficiência, rapidez e qualidade. Integridade. Querem ser tratados com transparência, sinceridade e honestidade. Eles querem também solução. Querem ter certeza de que nossos produtos ou serviços realmente resolvem um problema ou atendem às necessidades deles. Querem sentir o nosso compromisso com isso, de verdade. Querem ter a sensação de que estão fazendo um bom negócio, de que vale a pena. Querem ter a certeza de que a solução que estamos oferecendo vale cada centavo ou até mais do que ele está pagando. Para isso, precisamos realmente prestar um serviço que ajude o cliente a encontrar a solução que ele precisa, a que tem real valor para ele. O que mais ele valoriza? Coerência. Que nossas palavras e ações estejam alinhadas. Não podemos falar uma coisa e fazer outra. A coerência entre o que falamos e o que fazemos é uma forte ferramenta para construir confiança. Orgulho. Orgulho de um trabalho bem feito. Quando os clientes percebem que fazemos nosso trabalho com paixão e sentimos orgulho da nossa empresa, dos nossos produtos e serviços, eles ficam muito impressionados e também começam a sentir orgulho em trabalhar com a gente. Além desses fatores que todos os clientes sempre valorizam, o que mais é importante saber? Fique atento às expectativas específicas. Precisamos estar atentos às expectativas específicas que os clientes têm em cada situação em particular. Corresponder às expectativas específicas é essencial para deixar o cliente satisfeito. Qual é a expectativa do cliente neste momento em particular?
Por que será que ele está se comportando assim? O que será que ele viu ou ouviu que criou uma expectativa específica sobre algum produto ou serviço nosso? O que ele espera de você naquele momento? Como será que ele criou essa expectativa? São coisas que, se você souber, podem ajudar bastante a lidar com cada situação que aparece. E como são formadas essas expectativas específicas? Bom, a primeira coisa que forma expectativa no cliente é a propaganda da empresa. Se a propaganda da empresa diz que vocês atendem rápido, o cliente vai esperar exatamente isso, atendimento rápido. A função da propaganda não é essa, criar expectativas? Pois é. Quando o cliente vê um anúncio da empresa, que de repente fala, nós temos os melhores produtos, os melhores serviços e atendimento personalizado, o cliente vai esperar que quando ele for atendido por você, o atendimento seja o quê? Personalizado, que você o chame pelo nome, que você o trate como alguém especial, como um indivíduo único. Então lembra disso. Olha para as propagandas que a sua empresa faz por aí, os anúncios, as propagandas de televisão, o que está no jornal, e veja, essa propaganda é o que o cliente está vendo. Então, seja o que for que a propaganda está dizendo que vocês oferecem, o cliente vai ter a expectativa de encontrar exatamente isso. Então, é muito importante para você ser bem-sucedido em qualquer empresa que você saiba quais são as propagandas que a sua empresa está fazendo. E você tente corresponder a esta propaganda o máximo que você puder. Porque essa é a primeira coisa que cria expectativa específica no cliente. O que ele viu na propaganda é o que ele vai esperar de você e da sua empresa. Outra coisa que cria expectativa específica no cliente, as experiências passadas que ele já teve com a nossa empresa. Se no passado ele foi muito bem atendido, adivinha o que ele espera agora? Ser muito bem atendido de novo. Se no passado ele foi mal atendido, teve problemas, é por isso que ele vem às vezes com as pedras na mão já. Ele vem já te dando pancada e você nem sabe por quê. Você fala, a culpa não é minha. Não é culpa sua, claro que não. Mas ele viveu, de repente, uma experiência passada com a nossa empresa que foi traumatizante, que deixou ele muito nervoso, então ele já chega nervoso para falar com você. Você tem que ter calma. Ele criou a expectativa de que vai ser difícil lidar com a gente. Se você reagir de forma negativa, ele vai se comprovar. Realmente, está vendo como é difícil lidar com esses caras? Então, lembra, se o cliente vem às vezes nervoso, pode ser porque no passado ele teve problema com a nossa empresa. Mantenha calma, trate ele muito bem para ele, então vai ser melhor dessa vez. E se ele vem com alta expectativa, é porque de repente ele foi muito bem atendido, muito bem servido. Então você tem que corresponder à expectativa que ele criou. Muito bem. Outra coisa que cria expectativa específica, experiências passadas com a concorrência. Você gosta de ligar no call center das empresas? Por que será? Você, quando ligou no call center das empresas, a maioria das suas experiências foi super positiva? Provavelmente não. Provavelmente você ficou pendurado esperando, ouvindo musiquinha, ou ficou sendo transferido de um lugar para outro, ou teve que ouvir 9 listas de menu para não sei o que, tecle 1, não sei o que, tecle 2, não sei o que, tecle 3, para saber a cor da calça do seu avô, tecle 5. Quer dizer, coisas absurdas. Tem menus que tem 9 opções. Além de quando você fala finalmente com uma pessoa, nem sempre essa pessoa resolve o seu problema. Então, a experiência passada que você teve com o call center de outras empresas, com certeza cria uma expectativa quando você vai ligar para o call center de uma nova empresa. Você fala, ai meu Deus, será que vou esperar tudo de novo? Será que vai dar todo aquele trabalho de novo? Será que vai ser aquela perda de tempo que eu já tive das outras vezes? É natural. Seu cliente também, ele não é servido só pela sua empresa, não é atendido só pela sua empresa. O cliente que vem falar com você, ele teve outras experiências, ou com a concorrência, ou com qualquer outra empresa, que cria expectativas. E ele vem, às vezes, com essa expectativa. Se ele foi muito mal atendido na concorrência, talvez ele possa achar, aqui será que vai ser difícil também? Aí ele vem com a guarda alta, querendo bater em alguém já. Tem que manter a calma, não é culpa sua. Mas também, se a concorrência atendeu ele muito bem, ele vai vir com a expectativa de que você também tem que atendê-lo muito bem. Então, qual que é a melhor solução? Sempre dê o melhor serviço possível, o melhor atendimento possível. Por quê? Porque se ele vier com a expectativa baixa de que vai ser ruim, ele se surpreende. E se ele vier com a expectativa alta de que vai ser bom, você corresponde. Outra coisa que cria expectativas específicas são as informações passadas por outros funcionários. Você já deve ter ouvido algo assim, o fulano me disse que dava para fazer isso. Exatamente o que aconteceu. Alguma informação que ele recebeu de outra pessoa cria a expectativa de que você tem que fazer desse jeito. De novo, não é culpa sua, mas o fato é que informações passadas por outras pessoas criam expectativas nos clientes que talvez você
tenha que corresponder ou negociar com o cliente essas expectativas. E da mesma forma, tudo que você diz para os clientes cria expectativas nesses clientes. Então, a gente precisa ser muito responsável no que diz para o cliente. Nós temos que dar informações precisas, realmente ter consciência do que você está falando, para estar falando uma coisa correta, que o cliente pode contar com essa informação. Não podemos falar qualquer coisa, porque qualquer coisa que a gente fala cria expectativas na cabeça dos clientes. Bom, e o que mais? Promessas feitas por funcionários. Quando o funcionário fala, deixa comigo que eu resolvo, ele fez uma promessa. Não precisa falar, eu prometo. Se ele falar, deixa comigo que eu resolvo, já prometeu. E o cliente, então, cria a expectativa de que isso vai ser resolvido. Eu ligo para o senhor. Ok, você acabou de prometer que vai ligar para o cliente. Ele cria a expectativa. Ele vai ficar aguardando a sua ligação. Se você não ligar, pronto, quebrou a expectativa, ele vai ficar insatisfeito. Então, qualquer coisa que você promete, deixa comigo, eu te retorno, eu te ligo em seguida, são promessas feitas. E essas promessas feitas o cliente vai cobrar, isso cria uma expectativa nele. Promessas que outros fizeram também. De novo, não é culpa sua, mas alguém prometeu e a gente vai ter que cumprir ou então explicar muito bem para o cliente por que não dá para fazer. Mas o fato é que promessas feitas por nós ou pelos outros funcionários que trabalham com a gente criam expectativas específicas nos clientes. Então, antes de fazer uma promessa, você sabe exatamente se isso é possível? Você tem um plano para seguir isso, controlar e cumprir essa promessa? Você é capaz ou você vai esquecer? Muito importante, se você fizer promessas aos clientes, que você cumpra essas promessas, porque isso cria expectativas. Ou seja, promessas feitas por funcionários criam expectativas específicas. O que mais? Preço dos nossos produtos e serviços. O preço cria expectativa. Se eu falo, estou vendendo um carro que custa 100 mil reais. Você não cria uma expectativa que tipo de carro que é? Agora você fala, eu estou vendendo um carro de 8 mil reais. Você não cria outra expectativa? Pois é, os preços criam expectativas. Então, se a sua empresa tem preços na média, um pouco acima da média da concorrência, a expectativa do cliente é que o teu serviço seja na média ou acima da média. Você não pode ter um preço mais alto e na hora do serviço, o serviço ser pior do que o da concorrência, que é mais barato. O preço cria expectativas, os produtos também. Se o produto tem um preço X, o cliente tem uma expectativa que esse produto tem um certo desempenho. Se o preço é maior do que os outros, ele espera que o produto seja melhor do que os outros. Se o preço é menor, ele espera que o produto talvez seja um pouco mais simples. Mas é natural, o preço cria expectativas. Não estou dizendo que você deve abaixar os preços ou pedir para o seu chefe abaixar os preços, porque isso vai abaixar a expectativa e vai ficar mais fácil. Claro que não. Até porque as empresas mais lucrativas, as que geram mais empregos e dão mais oportunidades de crescimento, são as que têm preços bons, preços com uma boa margem de lucro, para a empresa poder crescer, poder promover as pessoas, poder gerar novos empregos. Empresas que têm a margem de lucro muito apertada não sobrevivem com facilidade, não. Então nós temos que ter um preço bom, que dê uma margem de lucro para a empresa crescer. Só que lembra, os preços criam expectativas, corresponda a essa expectativa. Seja, ou até supere a expectativa. Dê um serviço até maior, melhor do que a expectativa criada pelo preço. Aí você encanta o cliente. Bom, e mais uma coisa, cria expectativas específicas. A situação do momento. Imagina que você viajou para um país estranho ou para uma cidade estranha e você alugou um carro, tá certo? Alugou um carro e a sua família está com você. Pessoas que você ama estão com você, e você começa a dirigir esse carro na direção do hotel. Você pega o carro lá na locadora e vai em direção ao hotel. Depois de um tempo, você começa a achar, será que eu estou no caminho certo? Você começa a ter dúvidas se não se perdeu, né? E depois de um tempo você tem certeza, você está perdido. Só que você não quer falar para o pessoal da família que você está perdido. Então você dá uma disfarçada, continua lá firme dirigindo. Só que aí você começa, de repente, a entrar a cidade vai ficando para trás, a rua fica meio deserta, a estrada fica meio deserta, e aí começa a escurecer, aí o pessoal começa a perguntar, a gente se perdeu? E você, mais ou menos, saímos um pouco da rota. O fato é que você está perdido. E aí você repara uma coisa que não era legal de reparar agora, perdido, escurecendo, num local mais deserto. A gasolina está na reserva. E aí?
Está na reserva, o ponteirinho está grudado ali na reserva da combustível. E aí você começa a ficar meio desesperado, certo? Aí escurece mais um pouco e o pessoal começa a ficar nervoso no carro. E aí, de repente, o carro começa a engasgar. E você, meu Deus. Aí você vê uma luzinha na estrada, você vai, sai ali, é um posto de gasolina. Pensa bem. Você se importa se a gasolina é de ótima qualidade? Você se importa se o posto é bonitinho, organizado? Se o frentista parece um cara totalmente honesto? Claro que não. Porque a situação é extrema. Então, sua expectativa é só que tenha gasolina, pelo amor de Deus, pelo preço que tiver. Ou seja, nessa situação, você não vai ligar muito para o preço, para a qualidade da gasolina ou para a aparência do frentista ou do posto. Agora, numa outra situação normal, onde você está na sua cidade, no seu bairro, um lugar conhecido, você está com meio tanque, você para abastecer, aí você já é mais exigente. Aí você já vai, será que esse posto é legal? Estão me tratando bem, a gasolina, né, parece de qualidade, o preço está legal. Ou seja, a situação muda a expectativa do cliente. Então lembra disso, às vezes o cliente vem de um jeito que você não entende, por que ele está se comportando assim? Tenta entender a situação que o trouxe até você. De repente é uma situação delicada e ele está realmente estressado por alguma razão. E isso cria uma expectativa específica de que você tenha que ser muito rápido, muito objetivo, muito atento. Porque ele não tem margem para erros mais, ele está de saco cheio de erros, ele está com a paciência esgotada, então você tem uma expectativa de ser preciso, objetivo e rápido. De novo, às vezes o cliente vem um pouco agressivo, não é culpa sua. A questão é que você tem o poder de tratar isso melhor se você entende o que formou essa expectativa que consequentemente criou esse comportamento. Considerando esses fatores, que podem estar influenciando as expectativas do cliente, podemos entender melhor o porquê, então, de um comportamento específico ou uma exigência específica do cliente em determinado momento. E assim, conseguimos perceber rapidamente como devemos lidar com cada situação no dia a dia do trabalho, para oferecermos um serviço de qualidade que possa realmente atender a essas expectativas. E por que a qualidade dos nossos serviços é tão importante? Vou te dar algumas razões. Primeiro, porque nossos concorrentes podem ter produtos similares ou até melhores que os nossos. Segundo, porque nossos concorrentes podem fazer propagandas similares ou até melhores que as nossas. Terceiro, porque nossos concorrentes podem ter preços similares ou até melhores que os nossos. Porque diversos estudos já provaram que os fatores humanos presentes nos serviços e que dependem das pessoas representam entre 70% e 80% do que é mais apreciado e valorizado pelos clientes. É através dos nossos serviços, da nossa postura, das nossas atitudes e comportamentos que podemos mostrar aos clientes que nós realmente nos importamos com eles, de forma humana, especial. E que temos um real compromisso com a satisfação e o bem-estar, e até em muitos casos, com o sucesso deles também. E cuidando da satisfação e do sucesso dos clientes, conseguimos cada vez mais satisfação e sucesso para nós mesmos. É assim que funciona. Encantamos os clientes e a magia acontece em nossa vida, trazendo felicidade e a verdadeira riqueza. E onde estão as melhores oportunidades para encantar os clientes? E fazer com que eles valorizem mais o nosso trabalho? Na linha de frente. Vou explicar para vocês agora como que aparece aquele cliente, o chamado cliente bomba. Aquele cliente que cria um monte de problemas para nós. E nós vamos entender claramente onde está a maior oportunidade para encantar os clientes. Então o cliente está lá, está feliz, está usando nosso produto, nosso serviço, mas pode acontecer, que acontece com qualquer empresa, até as melhores, que tem um problema. Aí o cliente tem um problema. Está lá o problema, o que acontece com o cliente naturalmente? Ele estava feliz, ele vai ficar agora triste, porque teve um problema. O que todo cliente faz? Ele vai recorrer ao vendedor que vendeu para ele, ao atendente, vai ligar no call center da empresa, vai ligar para a linha de frente, aquela primeira linha de profissionais que estão ali para atender os clientes. E vai dizer, olha, eu estou com um problema. O problema é esse e aquele. Se a linha de frente resolver, o que acontece? Ele volta a ficar feliz, fica tudo bem de novo. Só que nem sempre a linha de frente resolve, você sabe muito bem do que eu estou falando.
Você, como cliente, já teve várias experiências onde você teve um problema, foi lá reclamar e a linha de frente não resolveu. Acabaram empurrando, enrolando, ou as soluções que deram não funcionaram e você, então, não teve o seu problema resolvido. Você ficou como? Você ficou chateado, frustrado. E aí você faz o quê? O seu gerente está aí, posso falar com o seu supervisor? É o que você faz, todo cliente faz. Você vai pedir para falar com a gerência. E aí vamos ver então se a gerência resolve. Se a gerência resolve, o cliente fica feliz de novo? Não, ele fica ok. Fica, tá bom, ainda bem, né? Segunda pessoa que eu tenho que falar, finalmente resolveram. O cliente fica ok, não fica feliz. Ele fica ok, ainda bem que cumpriram a sua obrigação de resolver o meu problema. Tá. E se nem a gerência resolve? E se nem o gerente ou a gerente resolvem o seu problema? O que você faz? Você escala mais um pouco, porque todo cliente é um alpinista, né? Então, você primeiro pediu para falar com o gerente, agora pede para falar com o diretor. O diretor está aí, o dono está aí. E aí o cliente tenta falar com o dono. Então, ele primeiro, a gerência não resolveu, ele ficou assim, bem nervoso. E aí ele vai pedir para falar com o dono, ou com o diretor. Escuta, quero falar com o seu chefe. E se o diretor resolver, o cliente vai ficar feliz da vida? Ou será que ele fica assim? Ahá! Ele fica, descobriu o caminho das pedras, agora eu sei o que eu tenho que fazer, toda vez que eu quiser algo resolvido, eu vou direto para o diretor. Ou seja, vai ser um cliente que a gente às vezes chama de chato, né? O cliente que está se achando, na verdade não é que ele está se achando, ele achou o caminho das pedras. Ele realmente, ele começa a ignorar a linha de frente, ele começa a ignorar a gerência, ele vai falar direto com o diretor. Agora, e se nem a diretoria resolve? Aí é um problema. Aí é um problema, porque aí você vai ter o que nós chamamos de cliente bomba. É o cliente bomba. Aquele cliente que está prestes a explodir, às vezes explode. Às vezes explode, causa um monte de confusão, briga com todo mundo, chama a polícia, chama repórter, né? Por quê? Porque ele está já farto. Ele vai fazer isso ser resolvido de uma forma ou de outra. Ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Pô, se a linha de frente não resolveu, a gerência não resolveu, a diretoria não resolveu, eu vou resolver com as minhas mãos, pelos meus meios. É o cliente bomba. É aquele cliente que causa aquele estrago na empresa, às vezes xinga as pessoas, acaba com o seu dia, você fica de mau humor por causa dele. Tem cliente que cria sites, www não sei o que, nunca mais, começa a fazer propaganda negativa da sua empresa por aí, fala mal de você para todo mundo, não importa o que você faça. Você pode fazer das tripas coração para atender esse cliente, ele continua achando que está tudo ruim. Acha pelo em ovo, acha defeito em tudo, nunca fica satisfeito. Você quer clientes assim? Eu espero que você não tenha nenhum cliente assim, porque realmente faz um estrago no nosso dia e na nossa empresa. Agora, como evitar ter clientes assim? E mais importante do que isso, além de evitar, como é que eu faço então para encantar os clientes? Olha o gráfico, olha lá. Qual é a única situação onde o cliente volta a sorrir de verdade? Quando a linha de frente resolve. Então aí, na linha de frente, estão as oportunidades para encantar os clientes. É aí que residem as oportunidades. É por isso que é meio mágico o negócio. Se você resolve o problema do cliente na linha de frente, você mantém o cliente feliz. E tem estudos que mostram o seguinte, se você resolver o problema, muitos clientes que eram só satisfeitos tornam-se fiéis, porque você mostrou comprometimento em resolver o problema. E se você resolver o problema mais rápido do que ele esperava, aumenta ainda mais a porcentagem de clientes que tornam-se fiéis a você, porque você foi capaz de resolver o problema. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro ainda. Imagina que você comprou um cruzeiro marítimo. E no meio do cruzeiro teve uma tempestade muito forte que abalou o navio. Só que, apesar da tempestade forte, toda a tripulação do navio mostrou muita habilidade, muita competência, muito carinho com todos os passageiros. E levaram todos sãos e salvos até o próximo porto. Ou seja, teve um problema sério. Só que eles lidaram com o problema muito bem. Seu próximo cruzeiro, se você for fazer um próximo cruzeiro, você vai viajar com essa mesma companhia, que demonstrou, mesmo frente a um problema grave, alta capacidade e compromisso para resolver o problema, ou vai viajar com uma outra que você nem sabe se é capaz de resolver um problema parecido?
É muito provável que você volte a viajar com a mesma companhia, que você já sabe que quando tem um problema sério, eles sabem lidar com o problema corretamente. Ou seja, a fidelidade aumenta quando nós, na linha de frente, sabemos resolver os problemas dos clientes. Cada um de nós, na linha de frente, tem muito poder para fazer a diferença. Se temos o poder para fazer a diferença e influenciar diretamente a percepção que os clientes têm do nosso trabalho e da nossa empresa, então quais são os pontos principais do exercício da excelência em serviços com foco no cliente no nosso dia a dia? Quais são as práticas que podem nos ajudar a ter mais sucesso no trabalho, mais sucesso nos serviços prestados aos nossos clientes? O que pode nos ajudar a ganhar o respeito, a admiração e a preferência dos clientes? A primeira coisa é a atitude positiva. Tudo começa com a atitude positiva. Se você não tem uma atitude verdadeiramente positiva, todo o resto parece falso, artificial, mecânico. Se você está de mal com a sua vida, de mal com a sua família, de mal com seus amigos, de mal com seus colegas de trabalho, se tudo está ruim para você, como é que você vai sorrir para o cliente de verdade? Como é que você vai honestamente se dedicar a fazer o melhor trabalho possível? Não vai. O teu sorriso vai ser amarelo, os teus gestos serão falsos, artificiais, serão mecânicos. Tudo começa com a atitude certa. A atitude positiva é a base para construir todo o resto da excelência em serviço. Então, o que você faz de manhã quando você acorda? Para cultivar uma atitude positiva? Ou você acorda reclamando? Reclamando que tem que acordar cedo, reclamando que tem que trabalhar, reclamando que vai ter que lidar com aquele chefe chato, com aquele cliente chato, ou aquele trabalho. É assim que você acorda? Você reclama do café da manhã que não está pronto, você reclama porque está atrasado. Se você começar os seus dias assim, eu garanto a você, você não vai ter a atitude certa para atingir a excelência de serviço. Nós precisamos de uma atitude sinceramente positiva para poder exercer a excelência em serviços e ter sucesso na vida. Tudo começa com atitude. Então é importante que você tenha um ritual de cultivo de atitude positiva desde o começo da manhã. Por que você deveria ser positivo quando acorda? Para começar, porque você acordou, que tal? Será que o dom da vida não é suficiente para você ficar feliz? Será que não é suficiente você saber, puxa, eu acordei, tenho mais um dia, mais uma chance de cultivar os meus relacionamentos, de encontrar felicidade, de encontrar o sucesso, de ajudar algumas pessoas? Eu tenho mais um dia para perseguir os meus objetivos, mais um dia com saúde para poder levantar e trabalhar. E não estou dizendo saúde perfeita, ninguém tem saúde perfeita. Mas você tem saúde suficiente para levantar, para ir trabalhar? Ou se você não consegue levantar, saúde para ir trabalhar? Para ir ajudar alguém? Você não trabalha? Tudo bem. Mas você pode ajudar alguém hoje? Você pode fazer diferença na vida de alguém? Isso é um dom. É um dom divino. Você acordar de manhã, ter mais uma chance, mais um dia. Estar respirando. Ter a oportunidade de mudar a sua vida um pouco mais ou a vida de alguém que você ama. Então é um bom motivo já para ter atitude positiva, não acha? Agradecer pelo dom da vida, agradecer por ter acordado. E o que mais você deve fazer? Cara, cria um ritual, faz alguma coisa. Por exemplo, você já se deu conta de todas as bênçãos que você recebeu na sua vida? Como assim? As coisas todas que já aconteceram com você, que foram legais? Você já fez uma lista? Pois é, faça uma lista. Eu fiz isso, é ótimo. Pega uma cartolina ou pega várias folhas e escreve: eu agradeço por, 2 pontos. Eu agradeço por, 2 pontos. E vai colocando as coisas todas que você já conquistou nessa vida que foram legais para você. Pode ser a pessoa amada que você conquistou, pode ser o carro que você tem, pode botar coisa material também, não tem problema nenhum. Os carros, a casa, as coisas, o esporte, a medalha que você ganhou, as experiências que você teve, as viagens que você fez, o carinho que você recebeu dos seus pais, ou não, mas aquilo que te tornou mais forte, seja o que for. Agradeça pelos seus problemas também, porque os problemas te fortaleceram.
problemas de saúde, problemas financeiros. Isso tudo fortalece a gente, porque deixa a gente mais ligado, mais esperto. Ajuda a gente a refletir se a gente está indo para o caminho certo mesmo, se a gente não está te cuidando de alguma coisa. Agradeça por tudo, faça uma lista. Todas as coisas pelas quais você é grato, que te trouxeram até onde você está. Faça uma lista. E todo dia de manhã, se você não acordar muito bem, abre o seu criado mudo, pega essa lista e lê. Eu agradeço por, e leia. Você vai se sentir muito melhor, porque a gratidão é o principal alimento da felicidade. Você vai se sentir bem. Depois, o que mais você pode fazer? Tem alguma música que te deixa para cima? Alguma música que te levanta, que te faz sentir bem? Por que não ouvir essa música logo de manhã? Por que não cantar essa música? Não importa se você canta bem ou mal, mas canta a música que você gosta. Ain't no mountain high enough. Seja o que for. Solta. Canta no banheiro se tiver vergonha. Canta embaixo do chuveiro para ninguém ouvir. Ou dentro de um saco, se você quiser. Mas cante. Se é uma música que te faz bem, ou coloca para tocar, vai ouvindo ou canta. Isso vai aumentar a sua energia, vai te fazer sentir melhor. O que mais você pode fazer de manhã para te fazer sentir bem? Você pode criar alguns mantras, mantras. Frases que você repete direto, várias vezes, e aquilo vai entrando e você vai se sentindo melhor. Por exemplo, eu tenho uma que eu repito todos os dias no caminho para o trabalho. Eu falo assim, eu sou religioso, eu acredito em Deus, você não precisa acreditar se não quiser, mas eu acredito, então eu faço o seguinte, eu faço, Deus, ilumina meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras, gestos e ações, para que eu possa prestar um excelente serviço aos meus clientes hoje e fazer a diferença positiva em suas vidas. Eu falo isso várias vezes no trânsito ou no caminho, se eu for de ônibus, até eu chegar lá. Seja de carro, de ônibus, de trem, de avião, eu vou repetindo esse mantra na minha cabeça e isso vai me fortalecendo. Quando eu chego na frente do cliente, eu estou pronto. Então você pode ter os seus mantras também. Quais são as coisas que você pode repetir para si mesmo? Pode ser uma oração, se você quiser. Pode ser uma frase que você mesmo construiu, como essa que eu fiz para mim, que você repete, repete, repete. E isso vai te dando atitude positiva. Nenhum problema é tão grande que vai te derrubar. Nenhum obstáculo vai ser tão grande que você não possa ultrapassar. Nenhum desafio vai te fazer, desistir, porque você está certo de que você está cumprindo a sua missão, que é valorizar a vida que recebeu nesse novo dia. Então trabalhe a sua atitude positiva. Se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, veja exemplos de outras pessoas, que talvez em situações muito mais críticas do que a sua, gente que às vezes não tem um braço, não tem dois braços, às vezes não tem uma parte importante do corpo, ou teve um problema muito sério de saúde e que de repente está mais positivo que você. Se inspire nessas pessoas. Por que essas pessoas são positivas? Com certeza elas estão olhando para a coisa certa. O valor que receberam e não o que perderam. Então inspire-se nos outros, se necessário. Mas é importantíssimo que você desenvolva uma atitude positiva. Até porque, meu amigo, não tem um botão instantâneo de atitude positiva. Você está mal, aparece um cliente e você precisa ter uma energia positiva, você fica totalmente positivo. Não existe isso. Você precisa ter isso desde manhã. Você vai cultivando, você tem que estar forte. Se você está forte positivamente, nenhum problema te derruba. Você está meio fraquinho, qualquer probleminha já te deixa de mau humor. Então a atitude positiva é a sua fonte de energia para poder caminhar pela vida de cabeça erguida, com, confiança no olhar e atingir excelência em serviço. Então, primeiro ponto, trabalhe a sua atitude positiva a cada momento desde que você acordou. Combinado? Aí vamos para o segundo ponto. A segunda prática da excelência em serviços. Como que você expressa a atitude positiva? Através da comunicação construtiva. Comunicação construtiva. Como que você se comunica com as pessoas? Como que você interage com as pessoas no dia a dia? Como que você faz uma crítica? Você detona a pessoa, você estraga o dia da pessoa com a sua crítica? Ou você tenta ser delicado, cuidadoso, construtivo? Você faz com carinho. Como que você elogia uma pessoa? Você elogia? Importante elogiar. Ou você passa o dia inteiro sem elogiar ninguém? Você não está construindo nada. Tem muitas oportunidades para elogiar as pessoas. Aí você está trabalhando do lado de uma pessoa que ela atende o telefone. Ela atende o telefone e você percebe que a ligação é muito delicada, é um cliente nervoso que ligou. E ele consegue lidar com esse cliente de uma forma totalmente especial. Quando ele desliga o telefone, você deveria dizer para ele, parabéns,
A forma como você lidou com o cliente foi muito boa. Eu vou aprender com você. Por que não? Qual o problema em elogiar o seu colega de trabalho? Você perde alguma coisa? Ao contrário, você ganha a simpatia dele, ganha a admiração dele também. Nós temos várias oportunidades para elogiar. Um cliente. Vamos supor que um cliente te ligou, ele tinha um problema sério, mas mesmo com um problema sério, ele te tratou bem. Ou te ligou ou foi pessoalmente. Mas ele está te tratando bem. O problema dele é sério. Ele teria vários motivos para começar a xingar e gritar, mas não. Ele mantém-se educado, te respeitando e colaborando com as suas perguntas para você conseguir isolar o problema. Não é fantástico? Pois é. É raro? Pois é. Justamente por ser fantástico e raro, nós deveríamos o quê? Supervalorizar isso. Na hora que estou terminando a ligação ou atendimento, o cliente vai falar, puxa, obrigado. Muita gente fala de nada e desliga. Perdeu a oportunidade de ser construtivo. Na hora que o cliente fala obrigado, você tem que falar obrigado a você, ou obrigado ao senhor. O senhor foi muito colaborativo, o senhor ajudou demais a resolver o problema. A maneira como o senhor manteve a calma, né, e respondeu nossas perguntas foi fundamental para a gente resolver o problema logo. Obrigado ao senhor por ser tão parceiro nosso. O cliente fala, uau, que isso, imagina. Aí que você encanta o cliente. Nesse comentário, no final, antes de desligar a ligação, antes de ir embora. Obrigado ao senhor por ter sido tão legal com a gente. É aí que você encanta. Então, a comunicação construtiva, você tem várias oportunidades o tempo todo. Em casa. Chegou em casa, sua mulher mudou o penteado? Repara. Presta atenção. Ficou legal esse cabelo. Você está linda. Elogie suas crianças, sua esposa, seu marido também, se você é mulher. Elogie as pessoas à sua volta. Isso constrói relacionamentos. Use a comunicação construtiva. Agora, claro, para ser construtivo na comunicação, você primeiro tem que saber evitar o que é ruim. Então, tem alguns tipos de comunicação destrutiva, negativa, que eu preciso te falar. A primeira delas, logicamente, é a comunicação hostil. A pessoa fala bom dia, você bom dia por quê? Está sendo hostil, certo? Agressivo. Qualquer forma de comunicação agressiva vai afastar as pessoas. E se você quiser ter sucesso, lembra, sucesso é social. Você precisa de ajuda. Se você afasta todo mundo, você vai ficar sozinho. E aí vai ser difícil ter sucesso. Se você precisa de apoio, de fãs, de amigos, de equipe para ter sucesso, de ajuda. Se você é hostil na comunicação, você usa a comunicação hostil, você vai afastar as pessoas. Esse é o primeiro ponto negativo numa comunicação, a comunicação hostil. Outro tipo de comunicação negativa ou destrutiva é a zero. É quando você ignora alguém. A pessoa fala bom dia, você não responde. Você passa pela pessoa como se ela fosse invisível, como se ela não existisse. Você já passou por isso? Você já foi falar com alguém e a pessoa nem tirou os olhos do computador para falar com você? Você ficou falando no vazio e ela aham, e às vezes nem aham fez. Te ignorou completamente, ficou entretida lá com o celular, com seja o que for, com o computador, ou simplesmente não te olhou na cara. Você gostou? Você se sentiu bem, valorizado, querido, respeitado? Pois é, claro que não. Os outros também não vão se sentir bem quando você fizer isso. Então, cuidado com a comunicação zero, porque às vezes é sem querer. A hostil, geralmente não, mas a zero, às vezes sem querer. Você está tão lá entretido no computador que você não percebe que a pessoa veio e você não dá atenção para a pessoa. Lembra disso? Máquinas, equipamentos, papéis não têm sentimentos. Pessoas têm. Então, se você tirar os olhos do computador para olhar para a pessoa, o computador não vai ficar chateado com você. Mas se você não olhar para a pessoa, ela vai ficar chateada. Então, evite a comunicação zero. Nem que seja para dizer, olha, no momento eu não posso falar, eu tenho que mandar um e-mail urgente, você pode esperar um pouquinho? Pronto, já não foi zero. Já deu alguma justificativa, já deu um pouco de atenção. Eu sei que às vezes tem coisas muito importantes no computador ou no seu trabalho que alguém está esperando. E você não pode dar atenção para todo mundo a qualquer hora. Mas pelo menos olha para a pessoa, pede desculpas, negocia um outro momento melhor para conversar com ela. Depois eu vou na tua mesa e a gente conversa. Mas nunca zero. Então a segunda comunicação negativa é a zero. Qual que é o terceiro tipo de comunicação negativa? É o artificial. Sabe quando você fala as coisas para agradar, sim, no fundo você não quer dizer, olha, trabalhar com você tem sido ótimo, você é super compreensivo, você é super competente, grafinha. As pessoas vão perceber, pelo amor de Deus. Você não percebe quando alguém está sendo falso com você? Percebe.
Pois é, vão perceber quando você estiver sendo falso também. Ah, não vão perceber porque eu sou um baita ator. Tá bom, então muda de profissão, vai ser ator, profissional. Agora, as pessoas em geral vão perceber quando você for falso e artificial. E quando elas perceberem que você está sendo falso e artificial, elas vão confiar mais em você ou menos? Menos. Assim como você confia menos quando percebe que alguém está sendo falso com você. Natural. Então, a comunicação artificial também deve ser evitada. Outro tipo de comunicação negativo ou destrutivo é a comunicação torta. O que é a comunicação torta? Ela começa bem, mas depois esculhamba no final. Por exemplo, eu ouvi uma vez uma coisa muito interessante que me magoou até um pouco. Falou assim, a pessoa chegou para mim e falou, essa gravata ficou bem em você. Eu acho horrível, mas com você combina. Como assim combina? Está dizendo que eu sou horrível? Quer dizer, começou bem, né? Essa gravata ficou bem em você, eu fiquei super feliz. Eu acho horrível, mas com você combina? O que você quer dizer? Ou então, essas crianças lindas são seus filhos? Devem ser os capeta, né? Tá chamando meus filhos de capeta, rapaz? Então, sabe quando começa bem? Tem gente que faz por brincadeira, né? Vai apresentar a única irmã que tem para os amigos. Olha, essa é a irmã mais linda que eu tenho. Também só tenho ela. E aí tira um sarro com a cara da irmã, né? Então, tem gente que faz isso de brincadeira e, logicamente, fere o sentimento da pessoa e deixa o pessoal sem graça. Agora, faz sem querer também. Uma vez eu vi um vendedor numa loja, recebeu a cliente, ele fez até tudo certo. Ele falou, Dona Marta, como a senhora emagreceu? Ela ficou super feliz. Aí ele completou, deve ser difícil na sua idade. Rapaz, e ele não fez por mal, ele quis supervalorizar, né, que ela tinha conseguido emagrecer, dizendo que, pô, na idade avançada é mais difícil, mas olha o que ele fez. Como a senhora emagreceu? Deve ser difícil na sua idade. Ou seja, antes a senhora era velha e gorda, agora é só velha. Então a comunicação torta é super perigosa. Começa bem e depois esculhamba e a pessoa realmente tem a expectativa quebrada, fica às vezes pior do que se você não tivesse falado nada. Então cuidado com a comunicação torta. E o quinto tipo de comunicação que dá problema, comunicação negativa, é a comunicação de duplo sentido, a chamada comunicação ambígua. Aquela que você fala, só que ela pode ter duas interpretações. Então, isso acontece em qualquer lugar, tá? Não é só em empresa. Eu vi uma vez, num quadro de aviso de uma igreja, eu vi um recadinho assim, ó. Se você acha que a sua vida é um inferno, venha ver o Padre Carlos tocar aos domingos. Não tem duplo sentido? Eu acho que eles quiseram dizer o seguinte, ó, o Padre Carlos vai tocar, você vai se sentir melhor, né? Você vai se sentir bem. Agora, não tem outro significado também, ó. Você acha que a sua vida é um inferno, venha ver o Padre Carlos tocar aos domingos, de repente ele toca mal pra caramba, né? Você vai ficar meio assim. Então, cuidado com a comunicação de duplo sentido, principalmente por e-mail, hein? Se você usa bastante e-mail para trabalhar, cuidado, porque o e-mail, às vezes, tem só as palavras, né? E as palavras dão margem para outras interpretações, então cuidado com o que você escreve, porque pode dar um mal-entendido perigoso. Um exemplo, uma vez que eu vi, e acontece toda hora, o fulano chegou no trabalho e aí escreveu um e-mail para a senhorita Bárbara. Bárbara, já terminou o relatório? Assinou lá, Paulo. Só que, poxa, ele não estava realmente cobrando assim de forma agressiva, só que ela recebeu o e-mail e ela estava num dia ruim, sabe? Quando aconteceu um monte de coisa ruim com a pessoa já. Recebeu bronca do chefe, fechada no trânsito, chegou atrasada. Ela abriu aquele e-mail e leu assim, né? Bárbara, já terminou o relatório? Ela leu com agressividade, porque não tem o tom de voz no e-mail. Tem só as palavras, então ela lê com o tom de voz que está na cabeça dela. Nossa, ela ficou muito brava. Aí ela respondeu para o senhor Paulo. Falou, senhor Paulo, do meu trabalho cuido eu. Quando o relatório estiver pronto, o senhor será informado. Nossa, imagina como o seu Paulo recebeu. Paulo recebeu aquele e-mail de volta. Nossa, que menina mal educada. Ah, é? Tá bom. Aí ele respondeu para ela com cópia para o chefe dela. Senhorita Bárbara. E uso a expressão senhorita porque do jeito que és, ficarás encalhada por muitos anos. Do seu trabalho cuida você, se o faz bem. Mas quando você falha com o seu trabalho e do seu trabalho dependem outras pessoas, nós temos que cuidar por você. E eu vou te cobrar quantas vezes forem necessárias até que a senhora adquira responsabilidade e comprometimento de equipe. Assinado o senhor Paulo. O bicho pegou. Aí ela respondeu para o seu Paulo com cópia para o chefe dele, imagina, né? E a coisa foi crescendo, aí um dia ligaram na minha empresa. Vocês fazem um curso de administração de conflitos que o bicho está pegando. E é assim que eu ganho alguns trabalhos, né?
Porque as pessoas, por causa do mal entendido, começam a criar conflitos e aí eu acabo sendo contratado. Mas não precisava, pensa bem. Mas por quê? Porque muita gente acha que o e-mail é tecnologia, tem que ser curto e grosso. Não, tem que ser objetivo. Curto e grosso, não. Talvez curto, mas grosso nunca. Pô, que custa você falar, Bárbara, bom dia. Por gentileza, já terminou o relatório? Quando tiver, me avisa, por favor. Pronto. Só o fato de colocar o bom dia, por gentileza, por favor e obrigado, já vai dar o tom certo e evitar o mal entendido. Dizem que mais de 80% dos problemas que as empresas têm são de comunicação por causa de mal entendidos. Então, muita atenção, ok? Para a comunicação ambígua. Sempre que você escrever alguma coisa por e-mail, for falar alguma coisa, tenha certeza de que o significado do que você está dizendo não vai ser distorcido. Tenta fazer um teste, verificar e tomar cuidado para falar as coisas certas. Ok? Muito bem. Além da comunicação construtiva, qual é então a terceira prática? Falamos de atitude positiva, comunicação construtiva e agora vamos falar de entender totalmente o cliente. Já aconteceu com você? Do cliente te pedir uma coisa, você faz e na hora que você entrega o cliente fala, não foi isso que eu pedi. Já aconteceu? E você falou, esse cliente está louco, ele não sabe o que ele quer. Será que ele não sabe o que ele quer? Ou será que a gente não entendeu exatamente o que ele quer? E quando você é o cliente? Já aconteceu de você pedir algo para alguém e quando a pessoa te entregar, você fala, mas não é isso que eu queria. Não aconteceu? Às vezes, um simples pedido num restaurante, vem trocado, vem diferente do que você pediu. Aí você fala, não é isso que eu quero, não foi isso que eu pedi. E o garçom te olha, pô, mas como assim? Ele acha que você é o louco, né? Que você mudou de opinião, mas não é. Ele não te entendeu totalmente. Por isso que às vezes as pessoas não trazem coisas que você, do jeito que você pediu. Por isso que às vezes você como líder, se você for líder de uma equipe, você explica para a sua equipe lá o que você quer, como você quer que seja feito o trabalho e garanto que vai ter gente que não vai estar fazendo como você pediu. Por quê? Porque elas estão de sacanagem com você? Não, nem sempre elas te entenderam totalmente. Você também tem esse problema. Nem sempre você entendeu totalmente o que o cliente pediu. Por isso que quando você foi entregar, o cliente falou, não é isso que eu queria. Então, ao invés de querer botar a culpa em alguém, né, nós temos que nos perguntar, eu fiz todas as perguntas necessárias? Quando o cliente me falou, faz como você achar melhor, eu posso aceitar essa resposta? Depende, o cliente, como o senhor quer? Ele fala, faz como você achar melhor. Só que, de repente, o meu melhor não é o que ele queria. Eu só tenho que perguntar, como que o senhor acha melhor? Eu posso fazer do meu jeito, do meu estilo, posso até sugerir algumas coisas. Eu queria só ter certeza de estar no caminho certo. O que o senhor prefere? Faça perguntas para o cliente. Entenda o cliente totalmente. Já deve ter acontecido mais de uma vez, de você receber uma primeira informação do cliente achando que ia ser um problemaço e depois investigando viu que não era tão difícil assim de resolver. Por quê? Porque você fez perguntas. Porque você explorou um pouco mais. Então, nós temos que usar uma regrinha que é assim, não sei se você reparou, mas entender totalmente o cliente, se você pegar suas iniciais, fica ETC. ETC é etc. Então, pensa assim, toda vez que o cliente falar alguma coisa, você pensa, tem um etc aí, tem mais, etc. E faça mais perguntas para saber se você realmente entendeu. A regrinha básica para você evitar ter uma interpretação diferente do que o cliente realmente precisava é assim. O cliente te falou, você pensa, etc., tem mais. Eu preciso entender totalmente o cliente. Aí você então faz mais perguntas para esclarecer. Perguntas, o que exatamente aconteceu, de que forma o senhor quer que seja feito, qual é a tua necessidade principal, qual é o problema que você quer resolver, que objetivo você quer alcançar, né? O que foi que aconteceu que deixou o senhor, né, insatisfeito. Faça mais perguntas. Aí você vai ouvir, certo? Ouça com muita atenção. Então, aí depois que você perguntou, você ouve. Ouve de verdade, muito concentrado, com muita atenção. Aí você faz a repetição, resumindo, do que você ouviu. Então deixa eu ver se eu entendi o que o senhor falou. O senhor precisa disso, 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 disso e disso? Qual que é a vantagem de fazer isso, essa repetição? Se você realmente entender, ele vai falar, puxa, é isso mesmo que eu quero. Além de você confirmar que você entendeu o cliente corretamente, ele se sente mais confiante. Realmente essa pessoa vai fazer um bom trabalho, porque ela entendeu o que eu queria. Você reduz a ansiedade do cliente, porque ele tem certeza de que você entendeu.
Da mesma forma, quando você pede alguma coisa e a pessoa repete para você e você, ela entendeu, você não fica mais tranquilo? Então, você vai ter esse primeiro benefício. O cliente vai ter a sensação de que realmente está em boas mãos, que você entendeu. Esse é o primeiro benefício. Qual o segundo benefício? E se na hora que você falar, então quer dizer que é isso, aquilo, e o cliente, não é nada disso. Ótimo. Pelo menos você ficou sabendo que você tinha entendido errado agora, antes de começar a trabalhar na solução. Ele te corrige agora, ele fala, não foi isso que eu falei, na verdade é isso e aquilo. Aí você, bom. Aí você confirma de novo e aí vai trabalhar. Porque a coisa mais frustrante que tem, e você sabe muito bem esse sentimento, deve ter sentido alguma vez na vida. Você sai para resolver um problema que o cliente te pediu, ou para resolver alguma coisa, fazer algum trabalho que ele te solicitou, e você dá o seu melhor. Às vezes fica até tarde da noite, às vezes vara a noite trabalhando, trabalha de final de semana, e na hora que você entrega o trabalho, a pessoa fala, não foi isso que eu pedi, não era isso que eu queria. Não é frustrante? E todo o tempo que você investiu fazendo aquilo, você perdeu o seu tempo e o tempo do cliente. E como está a tolerância do cliente agora? Quando ele te pediu a primeira vez, e você tinha, uma semana para fazer, ele tinha uma tolerância X para você, de uma semana. Aí agora você fez errado. Vai ter que fazer de novo certo em quanto tempo agora mesmo? Uma semana? Provavelmente não. Agora a tolerância dele está bem menor. Ele não está a fim de esperar mais uma semana. Aí você vai ter menos tempo ainda para fazer. Então, o grande benefício de você entender totalmente o cliente é ouviu, perguntou, ouviu de verdade, esclareceu, confirmou. Se estava errado, ele corrige você antes de você começar a trabalhar. Ganha tempo para todo mundo, economiza tempo para todo mundo, economiza esforço também. E se tiver certo, ele se sente realmente, feliz. Essa pessoa me ouviu de verdade, ela me entendeu, vai dar tudo certo. Reduz a ansiedade dele, ele te cobra menos, te dá mais espaço para trabalhar. Fundamental, então, entender totalmente o cliente. Como que você sabe se precisa investir nesse ponto ou não? Observa. Como que tem sido a resposta que você está tendo do mundo à sua volta? Você está tendo muitos problemas de mal entendidos? Muitas pessoas dizem que você não está fazendo o trabalho direito? Muitos clientes não reconhecem o que você fez? Acham que o que você fez não serve? É sinal de que você não está entendendo completamente as pessoas. É sinal de que você precisa investir mais em perguntar, em ouvir e confirmar o que você entendeu para ter certeza que você realmente teve a mesma interpretação que o cliente quis passar para você. E aí sim você vai ter melhores condições de atender o cliente de verdade. Muito bem. Se você entende totalmente o cliente, e é legal até você pensar, tá? Que perguntas eu devo fazer no meu dia a dia para explorar necessidades e expectativas dos clientes? Exercite, talvez até escreva perguntas que você poderia fazer para o cliente se abrir mais com você, para você conseguir mais informações. Nós vamos para uma outra força, uma outra prática fundamental na excelência em serviço, que é a sua capacidade de desenvolver um relacionamento amigável com as pessoas. Você não precisa ser o melhor amigo de todo mundo. Mas é fundamental que você tenha um relacionamento amigável com as pessoas. Clientes internos, clientes pessoais, clientes externos, fornecedores, parceiros e tudo mais. Por quê? Porque quando o relacionamento é tenso, tudo fica mais difícil, não fica? Qualquer probleminha vira um problemão. Já ao contrário, quando o relacionamento é amistoso, é amigável, até as situações mais delicadas ficam mais fáceis de levar. Até as negociações ficam mais fáceis. Quando você negocia com uma pessoa que você conhece, que é teu amigo, você não negocia com muito mais facilidade? Facinho, rápido. Agora, quando você vai negociar com alguém que você desconfia, que você não gosta, aí você quer advogado, você quer tudo por escrito, tudo é mais complicado. Por quê? Porque não tem confiança, não tem relacionamento. É importantíssimo desenvolver um relacionamento amigável. Como que eu faço isso? Usando o hábito de cortesia. Por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Devolvendo a caneta que você pegou emprestado. Agradecendo porque a pessoa emprestou a caneta para você. Ou seja, tendo hábitos de boas maneiras, educação, tratando as pessoas com cortesia, mantendo o controle emocional. Mesmo quando atacado, você mantém a calma, mantém o controle emocional. Eu sei que é difícil às vezes. A pessoa vem com agressividade e se mantém a calma. É uma arte e é nobre. Quem consegue fazer isso geralmente é admirado por outras pessoas. Então, como que eu posso fazer para cultivar um relacionamento amigável? Lembrar que essa parte da amizade
em maior ou menor grau, abre portas, facilita as coisas, deixa tudo mais tranquilo. Então, algumas pessoas serão seus grandes amigos no trabalho, eu sei, ou na vida. E outras não, serão só colegas de trabalho. Mesmo assim, com essas, é preciso que haja um relacionamento amigável. Alguns clientes serão grandes amigos seus, outros não, apenas clientes que precisam de você naquele momento. É importante que você consiga, pelo menos, estabelecer um relacionamento amigável. Que ele sinta-se, que o cliente sinta-se, que está em boas mãos, que ele está num ambiente favorável à resolução de problemas. E, logicamente, que ele fique confortável para fazer mais e mais negócios com você ou com a sua empresa. E a quinta prática fundamental. Não adianta nada você ter atitude positiva, comunicação construtiva, entender totalmente o cliente, ter um relacionamento super amigável, só que na hora do desempenho você é fraco. Adianta? Não. Então a quinta força, a quinta prática é justamente essa, desempenho profissional. Para atingir excelência em serviços, você precisa buscar um desempenho profissional todos os dias. Quando alguém olhar o teu trabalho feito, não pode pensar, isso aqui foi um amador que fez? Não, tem que pensar, foi um profissional. Alguém que sabe o que está fazendo. Alguém que fez isso com carinho, com capricho, que estudou e se preparou para fazer. É essa sensação que eles têm que ter quando experimentarem o seu trabalho. Seja porque você produziu um produto ou porque você produziu um serviço. Mas o fato é, as pessoas têm que olhar para o que você fez e pensar, isso foi coisa de profissional. E quais são as 3 coisas que você faz para atingir um desempenho profissional e para passar essa imagem de que você é um profissional realmente qualificado, capacitado, portanto, um profissional excelente? Primeiro ponto, aprendizado. Os verdadeiros profissionais estão sempre aprendendo cada vez mais sobre o seu próprio trabalho, sobre o trabalho das pessoas da sua empresa, sobre a empresa em geral, seus produtos e serviços, sobre os clientes e os negócios dos clientes e as situações dos clientes e, logicamente, sobre as pessoas, sobre os comportamentos humanos. Então, o aprendizado é fundamental, é o primeiro degrau na escada do desempenho profissional. É você aprender rápido, aprender logo, aprender com tudo e com todos à sua volta, aprender com todas as situações, estudar. Você estuda o material da sua empresa com frequência? Você estuda os anúncios que a sua empresa faz? Você estuda o material dos seus clientes? Você faz os treinamentos que a empresa pede para você fazer e você se dedica? Quando a empresa te dá um treinamento, te paga um treinamento, chama um consultor de fora, te coloca numa sala por 2, 3 dias, um grande treinamento. Você se dedica a esse treinamento ou não? Ou você fica fazendo outras coisas enquanto rola o treinamento, fica mexendo no celular, fica entrando e saindo toda hora, fica, sei lá, de um dia para o outro, vai para a balada, chega destruído no dia seguinte, sem condição de pensar, sem condição de absorver o conhecimento. Você está desperdiçando. Não pode. Qual é o seu comportamento frente ao aprendizado? Isso é muito importante. Você precisa aprender a parte técnica do seu trabalho, certo? A gente chama isso de processos técnicos. Aprender como é que você faz o seu trabalho, quais são os seus produtos, os serviços que você vende, as coisas que você representa na sua empresa, o que a sua empresa faz, é o processo técnico. Tem o processo funcional também que você precisa aprender. Ou seja, como que eu transfiro uma ligação? Tem gente que não sabe transferir uma ligação. Está lá na empresa e não sabe como usar o próprio telefone para transferir uma ligação. Aí fica só um minutinho que eu não sei mexer no aparelho. E às vezes deixa cair a ligação do cliente. Esse é o processo funcional. Como funcionam as coisas? Você tem que saber mexer no seu computador, tem que saber mexer nos seus aparelhos, no telefone que te deram, no sistema, no processo da empresa, no software que a empresa usa. É o processo funcional. Você tem que dominar as ferramentas de trabalho. E tem o processo sistêmico. O que é isso? É a sua visão do todo. Você sabe quem cuida de quê na sua empresa? Se um cliente te liga e não é com você o assunto, você sabe para quem transferir? Ele vai ficar pulando de ramal para ramal até achar alguém que possa atendê-lo. Então você precisa saber, quem cuida disso é a Sandra. Então eu transfiro direto para a Sandra. E o cliente não perde tempo. Isso é o processo sistêmico. Eu preciso saber quem cuida de quê na minha empresa, quem faz o quê, que departamento cuida do quê, para poder ajudar o meu cliente o mais rápido possível. Então, nesse aprendizado, processo técnico, conhecer tudo sobre seus produtos, serviços, seu trabalho, sua empresa, processo funcional,
as ferramentas que você usa para trabalhar, telefones, softwares, computadores, seja o que for, e o processo sistêmico. Quem cuida do quê? A visão do todo. Como que as pessoas cuidam dos serviços ou dos processos aqui na empresa para eu poder transferir o meu cliente corretamente ou saber onde buscar ajuda quando é necessário. Então, primeiro ponto para o desempenho profissional, aprendizado. Ótimo. E depois? Como você adjetiva, do que você chama aquelas pessoas que não cumprem as promessas que fazem a você? Do que você chama essas pessoas? Não precisa falar o palavrão. Assim, a pessoa te prometeu um negócio, você estava contando com aquilo e ela não entregou na data que te prometeu. Ou nem fez. Como que você começa a ver essas pessoas que não cumprem promessas? Quais são os adjetivos que te vêm à cabeça? Geralmente a gente pensa coisas do tipo irresponsável, sem comprometimento, incompetente, às vezes mentiroso. São vários adjetivos e nenhum deles é positivo. Você convidaria uma pessoa assim para ser seu sócio numa empresa? Você contrataria uma pessoa assim, soubesse que ela é assim? Não. Você promoveria uma pessoa que é assim? Não. Pois é. Esses adjetivos todos negativos, essa situação toda negativa, é o que vai acontecer com você se você for essa pessoa que não cumpre promessas. Se você não cumpre as promessas que faz às pessoas, sejam clientes pessoais, clientes internos, clientes externos, fornecedores ou parceiros, se você não cumpre suas promessas, você começa a ser visto como alguém que não podemos confiar, como alguém com quem não podemos contar. E alguém assim nunca será promovido, nunca será convidado para coisas melhores. Agora, o que é fazer uma promessa? Não é só dizer, eu prometo. É aquilo que eu já falei um pouco antes. Se você falar, deixa comigo o que eu faço, você está prometendo. Se você falar, eu te retorno daqui a 15 minutos, você está prometendo. Se você falar, te entrego o relatório na quinta-feira, você está prometendo. Se você falar, vou fazer 10 visitas essa semana, você acabou de prometer. E a solução é não fazer promessas, então? A forma fácil de eu não quebrar promessas é não fazer nenhuma. Então, não prometo nada. Tudo que o cliente falar, não posso prometer nada. É a solução? Claro que não. Porque ninguém quer trabalhar com alguém que não se compromete com nada. Claro que a solução não é não fazer promessas. A solução é fazer promessas conscientes, antes de sair prometendo, reflete. Se a pessoa te pediu para entregar alguma coisa amanhã às 3 e você sabe que não dá, não vai dizer para a pessoa que dá e depois não vai cumprir. Fala, olha, para amanhã às 3 não dá, talvez eu possa para depois de amanhã às 10 da manhã, pode ser. Não, eu quero amanhã às 3. Eu gostaria de poder prometer para o senhor amanhã às 3, mas eu não posso. O senhor prefere que eu fale a verdade para o senhor e o senhor possa contar com isso, ou que eu fale qualquer coisa agora para o senhor ficar feliz e depois eu não cumpra a promessa? Não, claro que eu prefiro a verdade. Então, eu posso depois de amanhã às 10 da manhã, aí é seguro. Tá bom. Tá bom, ele vai ficar um pouco chateado porque você não prometeu o que ele queria, mas ele ia ficar muito mais chateado se você prometesse e depois furasse. Então as promessas têm que ser responsáveis. Antes de prometer, pare e pensa o que é de fato possível. Se depende de outras pessoas, olha, eu vou perguntar para as outras pessoas que vão estar envolvidas e eu te dou a resposta daqui a uns 10 minutos, daqui a 1 hora, seja o que for. E você vai perguntar para as pessoas antes de fazer a promessa. É fundamental que você faça promessas conscientes. Muitas pessoas prometem qualquer coisa a qualquer hora, por quê? Porque não custa nada, né? Imagina se saísse uma nota de R$50 do seu bolso toda vez que você fizesse uma promessa. E essa nota de R$50 só voltasse para o seu bolso quando você cumprisse a promessa. R$50 é pouco? Pense em 100 então, que tal? $100? Se quiser. Mas o fato é, imagina, se toda vez que você fizer uma promessa, sai dinheiro do seu bolso, uma quantia considerável, e que só vai voltar para o seu bolso se você cumprir a promessa. Você não acha que as pessoas iam ser muito mais responsáveis na hora de fazer promessas? Sabendo que se ela não cumprisse, ela ia perder aquele dinheiro? Pois é, pois pensa assim, tá? Porque você de fato perde, sim. Quando você não cumpre promessas, você perde credibilidade, você perde muitas oportunidades de crescimento na sua carreira, porque as pessoas não confiam em você. Então, de fato, sai dinheiro do seu bolso quando você promete. E ele retorna quando você cumpre a promessa. Então, esse é o segundo passo para cumprir promessas. Cumprir as promessas. Então, o primeiro passo é prometer de forma responsável.
E o segundo passo é cumprir as promessas. Faça de tudo, uma vez prometido, faça de tudo para cumprir suas promessas. Porque uma promessa feita é uma dívida. E você tem com as pessoas. Tem pessoas que dependem de você, dependem do seu trabalho. Por causa da promessa que você fez, muitas outras coisas vão acontecer. Se você quebrar essa promessa, muitos serão prejudicados. Então, fez a promessa, cumpre a promessa. Nem que você tenha que apertar o que eu chamo de Superhero Mode. Modo super-herói, o botão de super-herói. Às vezes você promete demais, e acontece comigo às vezes também. Você quer ajudar as pessoas e você acaba prometendo mais do que você consegue nas 8 horas de trabalho normal. Ou nas 16 horas que você está acordado, ou nas 20 horas que você está acordado. E você vai ter que se comportar como um super-herói. Você já reparou nos filmes de super-heróis que eles passam bem pouco tempo dormindo, bem pouco tempo comendo, bem pouco tempo indo para a balada? Por isso que eles são super-heróis. Porque eles estão sempre prontos para resolver um problema. Então, se você fez muitas promessas e está percebendo que não vai conseguir cumprir no modo normal, você aperta o Superhero Mode. E você vai almoçar mais rápido, vai dormir um pouco menos e vai, logicamente, festejar um pouco menos. Durante aquele período para cumprir a promessa. Mas cumpra a promessa. Agora, lógico, se você aperta o Superhero Mode, o botão de super-herói, toda hora tem algo errado. Tem algo errado. Você tem que voltar e analisar se você está prometendo realmente o que você pode cumprir. Ok? Porque se você ficar no Superhero Mode, no modo super-herói, toda a vida, uma hora você não aguenta. Uma hora seu corpo apaga, você dorme no volante, tem um acidente, acontece alguma coisa ruim, ou você faz um erro grave. Então, por favor, tenha ciência e consciência na hora de prometer e, se prometeu, cumpra as suas promessas. Bom, e a terceira coisa que faz o desempenho ser profissional? Nós falamos então do aprendizado, cumprir promessas, e a terceira coisa que faz o seu desempenho ser visto como realmente profissional é o hábito do passo extra. Você faz sempre só a sua obrigação, você vai um pouco mais? Você faz só o que te pediram, ou você tenta fazer de uma forma um pouco mais caprichada? Você estuda só o que mandaram você estudar, ou você estuda um pouco mais? O passo extra faz uma diferença enorme na percepção que os clientes têm do seu trabalho e que os teus chefes têm do seu trabalho. Pessoas que fazem só aquilo que foram mandadas são normais. As pessoas que se destacam são aquelas que sempre fazem um pouco mais, se esforçam um pouco mais, estão sempre dispostas a um novo desafio, a resolver um problema maior do que o anterior e estão dispostas a isso, estão dispostas a estudar um pouco mais, a exercitar um pouco mais. Nós temos vários exemplos de atletas que são espetaculares. Se você for investigar a vida deles, você vai ver que eles sempre fazem um pouco mais do que a maioria. Ou treinam um pouco mais, ou estudam um pouco mais, ou se envolvem um pouco mais com alguma causa, com algum objetivo. Tem sempre um passo extra. Você tem esse hábito de fazer um pouco mais todos os dias? De você tentar surpreender as pessoas à sua volta? Surpreender os clientes, surpreender seus chefes, seus colegas, com algo mais, sabe? Às vezes esse algo mais é só um pouco mais de educação, um pouco mais de energia. A pessoa pede um copo d'água, você pode, está aqui sua água. Você fez o que ela pediu. Ou você pode dizer, olha, eu trouxe essa água misturada. Vê se a temperatura está boa, senão eu troco para você. Você foi um pouco mais? Foi. Você não trouxe 2 águas. O passo extra vai fazer mais do que a pessoa pediu, mas de repente é de um jeito melhor. Você oferece a opção de trocar água, você vê se a temperatura está boa, alguma coisa assim é um passo extra. Faz sentido? Passo extra, praticado todos os dias, pode fazer uma diferença enorme na sua vida, lá no final. Porque as pessoas vão reparar que você vai além do básico. Elas vão reparar que você tem energia para ser mais do que o que você é hoje. E aliás, você quer um segredinho para ser promovido com bastante constância? Sobre no cargo. O que eu quero dizer com isso? Sobra no cargo. Se te pagam R$1.000, trabalhe como se você ganhasse 5.000. Se te pagam R$5.000, trabalhe como se você ganhasse 15.000. Sempre faça mais do que o seu trabalho exige. Sempre ofereça mais valor agregado para a sua empresa, para os seus clientes, do que aquilo que estão te pagando. Sobre no cargo. Porque as pessoas vão começar a reparar, puxa, ele ganha só isso, ele merece muito mais.
e você vai sendo promovido mais rápido que os outros, que fazem exatamente aquilo pelo que ganham. Se a pessoa ganha 1.000 e trabalha por 1.000, o pessoal fala, tá certo, ele ganha 1.000 e trabalha por 1.000, deixa ele aí, tá certo. Agora, se você ganha 1.000 e trabalha por 5.000, ele fala, pô, esse cara tem que ser promovido. Ele faz muito mais do que aquilo que ele recebe, ele merece mais. É o segredinho. É assim que você vai ser promovido mais rápido do que todos os outros. Fazendo passo extra todos os dias, sobrando no cargo o máximo que você puder. E sem reclamar disso, claro, né? Porque tem cara que é impressionante. Alguém fala, você pode tocar esse projeto? Eu não sou pago para isso. Eu já toquei o outro, não me deram nada, então agora estão me enchendo de trabalho e eu não ganho para isso. Pronto. Se você vai virar o resmungão, não adianta fazer passo extra. Vai fazer o passo extra para reclamar depois? Então não faz. Agora, se você sabe que o passo extra, além de te promover, te trazer essa condição de ser promovido, de crescer na empresa ou em qualquer coisa que você faça, se você é dono de uma empresa, você vai crescer muito com o passo extra, seus clientes vão valorizar. Além disso, você cresce como pessoa quando você exercita o passo extra. O que faz um atleta melhorar? Se o atleta corre 5 quilômetros, o que vai fazer ele melhorar? Correr os mesmos 5 sempre? Ou correr 6 amanhã? E depois correr 7? E depois correr 8? Você percebe? É esse esforço extra todos os dias que vai transformar esse atleta de 5 quilômetros num atleta de 50 quilômetros. Um passo extra todo dia. Vamos fazer um resumo, então, das 5 práticas fundamentais da excelência em serviço. Comece cultivando uma atitude positiva desde o primeiro momento do dia. E faça de tudo para manter essa atitude positiva ao longo de todo o dia. Ela é a fonte de energia para todo o resto. E garante uma postura vencedora para você enfrentar os desafios do dia a dia. Pratique a comunicação construtiva em cada oportunidade, com todos os tipos de cliente, no trabalho e em casa. Quanto mais você praticar, mais natural, mais espontânea e mais eficaz ela será, influenciando diretamente e positivamente a reação das pessoas a tudo que você disse. Isso vai facilitar bastante a sua vida. Faça um esforço para entender totalmente o cliente. Ouça com verdadeiro interesse e muita atenção. Depois faça perguntas para descobrir mais informações, para tirar dúvidas e obter mais esclarecimentos e detalhes da situação do cliente, das necessidades, das expectativas que ele tem. Depois confirme o que você entendeu para ter certeza de que vai investir seu tempo e seu esforço no que realmente importa ao cliente, no que é realmente necessário, no que vai ajudar o cliente de verdade. Procure construir um relacionamento amigável com todos à sua volta. Isso facilita a negociação, a resolução de problemas e estimula a cooperação de todos que trabalham com você. Clientes externos, clientes internos, parceiros, fornecedores e, é claro, seus familiares e amigos. Trabalhando e vivendo em um clima amigável, tudo fica mais fácil, para todos, até nas situações mais delicadas. E para provar ser merecedor da confiança, admiração e respeito das pessoas, faça um esforço diário para aprender cada vez mais sobre o seu trabalho, para cumprir suas promessas e para ir além da sua obrigação, dando aquele passo extra que vai coroar o seu desempenho profissional como excelente em todos os sentidos. Mantenha o foco no cliente e faça do exercício da excelência em serviços o seu caminho seguro para muito crescimento e realização pessoal. Você merece. Eu sou o Fábio Marques e desejo a você saúde e sucesso sempre.